É preciso lembrar sempre que Jesus por nós nasceu e seguir perseverantes, seguir no caminho seu. É preciso lembrar sempre que Jesus por nós nasceu e seguir perseverantes, seguir no caminho seu. A vida de José Sebastião da Costa, o saudoso passarinho. Todos os fatos aqui dramatizados foram baseados nas biografias e documentos existentes sobre sua vida. Não há de certo, não há como a vida neste lugar. Não há de certo, não há como a vida neste lugar. Em uma pequena cidade chamada Posse, no coração do Nordeste goiano, vivia o jovem José Sebastião da Costa. Nascido em uma casa modesta na antiga Praça da Matriz, José nasceu cercado pelos sons da igreja e pelas brincadeiras na praça com seus coleguinhas. Desde cedo, sua ligação com o divino era evidente e seu pai previa que ele se tornaria um padre. Antes de entrar na casa, ele já ficava lá fora, já ia fazer o altar dele ali, assim, para ele celebrar a missa antes de entrar, né? Mas padre, que não, para entrar na casa tem que ser abençoado. A gente tem que estar com Deus, então Deus tem que acompanhar nós. Lá dentro era santo, tudo quanto era lugar. Aí tinha muito morador pertinho, né? Aí ele ia celebrar a missa, desse tamanho. Mandava, me lembro que tinha uma mulher lá chamada Joana, e ele falava assim: ô dona Joana, tem tapioca? Ela tem tapioca. Faz uns beijuzinhos na caçalora pequeno. Fazia 20, 30 beijuzinhos pequenos. Aí celebrava a missa, depois ele ia dar com a comunhão com o beiju, né? Aí todo domingo a mulher já sabia fazer as hostazinhas e ele despachava. Eu acho que a cada tempo Deus concede ao mundo e à igreja homens e mulheres que têm esse carisma especial de nos falar dele sem precisar usar palavras, porque a sua vida, querendo ou não, em certa medida nos fala de Deus. Eu acho que Monsenhor Zezinho foi isto. Ele, a religião dele, acho que era da infância, parece que ele já nasceu para ser um padre mesmo. Eu tenho a impressão que Deus já mandou ele aqui para isso. Aos 9 anos, José foi enviado ao antigo seminário de São Domingos, onde sua inteligência silenciosa e dedicação o destacaram entre os demais alunos. Seu ordenado como padre secular iniciou-se aos 23 anos. Pouco tempo depois, ele retornou à sua tão amada cidade, Posse, onde também assumiu a direção do Colégio Dom Prudêncio. Mas não era apenas um diretor, era um mestre, apaixonado pela educação e pelos valores que transmitia aos jovens. Porque está escrito que somente a Deus adorarás, somente a Ele servirás. Olha, gente, nós estamos aqui no mundo, a primeira finalidade, o primeiro objetivo da nossa vida é servir a Deus nesse mundo para depois ir viver com Ele na eternidade. Nós somos a igreja peregrina. Ninguém mora aqui, nós demoramos. Se esses pensamentos criarem raízes profundas dentro de você, então sua vida toma outro sentido. Você age, você mexe, você trabalha, você tem sua fazendinha, você tem seu comércio, mas você age de todo modo. Você não se apega a isso. Suas raízes estão em Deus.
Vocês acreditam que ele ia de sala em sala e se ele percebesse que havia faltado um aluno, ele pegava, ia atrás, ia na casa, ver o que tinha acontecido com aquela criança, com aquele jovem, ver se faltou porque estava doente, se faltou porque não queria estudar. Veja a dedicação desse homem, né? Ele ia ao encontro. Aí que eu estou te falando da beleza da missão do Monsenhor Zezinho. Nossa escola era pequenininha, né? Então a gente não pensava em crescer muito. Um dia ele chegou lá, ele gostava de ir, então ele pegava aquele breviário dele, né? E aquele monte de chave, 500 chaves naquele bolso. A hora que ele chegava, assim, a gente já sabia, por causa do barulhinho das chaves, né? Lá mais ou menos umas 3 horas da tarde ele chegava lá, aí conversava com a gente, tomava um lanchinho, aí pegava o breviário dele e saía, rezando de um lado, do outro, passando na frente das salas, olhando e rezando, né? Até a hora que ele terminava. Aí um dia ele chegou lá, perto da gente, né? E pegou e falou assim, olhou, falou assim, vocês não pensam em crescer essa escola que tem estrutura para vocês fazerem em cima? Mas não. E esse nome Mundo Mágico é de criança. Vocês um dia vão ter jovens aqui, já pensou os jovens? Não é que você estuda? Mundo Mágico, coisa de criança. Não, eu acho que vocês deviam mudar esse nome. Daí foi onde a gente perguntou para ele, né? Então, senhor, vamos pôr o nome do senhor então. Brincadeira, né? Vai ser colégio Monsenhor Zezinho. Ele, não. Aí eu falei, na sala, então o senhor escolhe. Ele ficou todo feliz. Eu posso escolher? Pode, o senhor pode escolher então. Então vocês me dão um tempinho que eu vou escolher o nome para a escola. Mas vocês têm que colocar não escola, colégio. Daí, né, foi que ele veio aí ele pegou, chamou a gente. Chamou e falou, o que vocês acham de colocar Colégio Imaculado Coração de Maria? Colégio Imaculado. Ele ficou assim, frisou, Imaculado, não é Imaculada. Aí nós, não, tio padre, muito bom, lindo o nome, vamos colocar assim. Aí colocamos o nome, Colégio Imaculado Coração de Maria, né? Em homenagem a ele. Em homenagem a ele. Nós pedimos para ele fazer o hino do colégio. Gente, a letra é a coisa mais linda. Nessa escola, Coração de Maria, muita luz, muita paz, muita alegria. Ele fazia tudo para poder ajudar aqui em Posse. Louco, apaixonado pela cidade de Posse. Apaixonado por essa terra, pelas pessoas dessa terra. Brigava porque o governo não fazia asfalto, não fazia isso, aquilo outro, ele brigava. E ele exigia, ele ia lá e voltava à faculdade aqui, ele foi atrás, correu. O povo sempre respeitou ele. O que Monsenhor José falava, todo mundo obedecia. Porque todo mundo sabia que ele fazia para o bem do outro. Nunca ele fez para o mal, sempre para o bem. Ele sempre ajudou o povo de Posse. Monsenhor Zezinho amava verdadeiramente a cidade de Posse e seus munícipes. Todo o seu ordenado era destinado à população mais carente. A comunidade já o via como um padrinho. Boa parte dos dividendos que ele recebia, né, como professor, isso era destinado para o socorro dos pobres. Né? Fazia sem fazer alarde nenhum. Sabia disso somente aqueles que eram muito próximos dele, porque ele fazia questão de que isto, cumprindo aquilo do Evangelho, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Então ele fazia isso completamente, no completo silêncio, né? Por pura caridade cristã, sem jamais reivindicar qualquer reconhecimento por conta desse bem que ele fez aí na vida de tanta gente. Né? Quantas vezes eu fui no quarto dele e chegava lá e falava, padre, essa cama aqui não tá assim, tem que colocar um colchão melhor. A cama dele é praticamente uma tábua. Ele recebia presente de aniversário, ele dava para os pobres. O dinheiro dele, que ele recebia como diretor, ele fazia cesta básica. Então, realmente, ele foi um pai para o povo, para a cidade de Posse. Porque aqui ele fez maravilhas para o povo. Por que 2000 anos depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, por que ele atrai ainda tantas pessoas? O que você imagina? Ele atrai ainda
dezenas de milhares de pessoas sobre a face da terra, justamente porque ele amou. Ele amou, não teve limites, né? Ele amou. E ele amou a todos. Por que o Monsenhor atrai muitas pessoas até hoje? Porque amou todas as pessoas, sem distinção. Não havia no Monsenhor Zezinho, o João é melhor do que o Pedro, a Maria é melhor do que a Ana. Então, ele foi sinal. E quando a pessoa é sinal, olha, meu filho, ele atrai. Por isso que ele atrai até hoje muitas pessoas, pelo modo de ser dele. O modo simples, o modo generoso, o modo do bom pastor, o modo de dar a vida, o de estar ao lado do outro. Além de sua dedicação ao ensino, Monsenhor também se envolvia ativamente na vida da comunidade. Dentre diversos feitos, a construção da igreja de Mambaí e o salão paroquial, além de participar ativamente da implantação da UEG de Posse, a primeira instituição de ensino superior da região, onde também passou a ministrar aulas de filosofia. Apesar de ser um homem religioso, ele foi um profundo político, não político de partidarismos, de candidatos ou candidaturas, mas ele, pensando no bem da sua região, do seu estado, do seu país até, ele vai militar politicamente falando. Ergueu uma bandeira, a da juventude, a do ensino da juventude, a da formação da juventude, e foi atrás. Participou de eleição de prefeitos, de governador, e conseguiu, elegendo esses candidatos, trazer para a nossa cidade, Posse e região, a universidade, que era tão sonhada por ele e por nós, jovens, seus alunos. Monsenhor Zezinho foi uma figura importante na história educacional de Posse. Ele recebeu o convite para ser o primeiro diretor da UEG de Posse. Contudo, devido a questões de regulamentação na época, esse convite não pôde ser concretizado. Mesmo assim, Monsenhor Zezinho seguiu com sua trajetória educacional e continuou a contribuir para a UEG, lecionando na instituição a convite do primeiro diretor. Quando ele viu aquele convite, eu senti que os olhos dele brilharam, e todo lugar que eu ia, eu sempre carregava o Padre Zezinho junto comigo. Fui em Brasília atrás de professores, levei ele ficou na minha casa. Inclusive teve um fato curioso, que eu fui na casa do meu irmão Getúlio, e como ele veio da igreja também, foi quase padre, lá aparece uma igreja. E nós fomos depois, Getúlio convidou ele para ir até a torre de TV lá em Brasília, onde vende artesanato, e comprou quadros de santos, imagens, etc. E o Padre Zezinho trouxe minha caminhonete cheia de santos, né? E levamos isso para o Gê. Ele queria que eu colocasse na sala, mas como a universidade é uma entidade laica, isso ia gerar muitos problemas lá. Eu acabei pegando uma sala perto da biblioteca e transformamos na sala onde tinha essas imagens, tinha as representações da Igreja Católica. Ele ficou sendo hoje como a sala do Padre Zezinho. E ele foi professor também, eu coloquei ele para lecionar, e eu vi ele assim renascer com a criação do UEG. E foi um momento muito importante a gente estar junto e trazer esse grande legado aqui para a cidade de Posse. Seu amor pela literatura e pela língua portuguesa é evidente em sua paixão por ensinar, especialmente as obras que exaltam a beleza de Deus e a cultura cristã. Monsenhor Zezinho também era um homem de família. Apaixonado pela sua família, ele os visitava regularmente, escrevia cartas e telefonava quando não podia estar presente. Ele era muito família, ensinou a gente a ter esse amor à família. Desde pequeno até casadas, tudo, ele participava muito da vida da gente, como ele não só da família dele de sangue, mas eu acho que Posse toda, ele tinha esse nome família, porque ele, se ele soubesse, chegava lá, você sabe, Lourdinha, tem alguém que está separando, ele ia lá ele fazer, muito, não, fazer como uma pessoa não tentasse não separar, né? Então ele tinha muito esse amor às famílias de Posse, não é só a família dele de sangue.
Durante sua jornada religiosa, o Monsenhor converteu muitas pessoas e muitos relatam testemunhos em seu nome. Incontáveis vidas foram transformadas pela sua fé e devoção. Sua querida sobrinha conta um feito milagroso ocorrido na sua infância. Seu tio padre havia dado a todos os familiares uma medalha da Nossa Senhora das Graças. O mesmo dizia que em qualquer momento de dificuldade, a qual clamasse a ela com fé, ela iria lhe socorrer. E um dia, quando ela estava brincando com outras crianças em uma represa, a mesma começou a se afogar e lembrou dessa medalha milagrosa. Eu estava com a medalhinha milagrosa no pescoço e no momento que eu estava afogando, o que eu lembrei, eu segurei na medalhinha e pedi: Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, afoga no meu lugar. Uma inocência de criança, né? E quando eu pedi isso, que eu pedi com muita fé, que eu puxei o ar e soltei, eu estava do outro lado, atrás de uma moita, com as mãos assim, firmes, segurando, tentando apoiar. Quando eu abri as mãos, eu vi que estava só a correntinha, não tinha a medalha milagrosa. Então, assim, depois que aconteceu isso, eu fiquei um pouco assustada, que eu não entendi o que era milagre, eu não entendi o que poderia estar acontecendo naquele momento comigo. Não entendia como que eu tinha saído de um espaço para um outro espaço. No outro dia nós viemos para a posse e o tio padre veio até a nossa casa e eu contei para ele o acontecimento, né? Falei que eu estava assustada e ao mesmo tempo me sentindo culpada por ter pedido para a medalha milagrosa afogar no meu lugar. Eu não sabia como pedir. E aí ele me acalmou, dizendo: não, filho, o que aconteceu foi um milagre, que bom que você lembrou da mãezinha querida, que foi o que eu te ensinei, que no perigo, na aflição, ela iria te salvar. E você não fica triste, que eu vou te dar uma outra medalha. E a partir desse momento, ele passou a ir mais lá em casa, mais do que ele já iria, né, sempre. E conversando comigo, ele me convidou a fazer um trabalho de catequese com ele. Então eu saí com 7 para 8 anos de idade a catequizar com o tio padre. E distribuía a medalha milagrosa para todas as crianças, né, em todas as escolas. Seus familiares sempre os ajudavam e faziam o melhor por ele. Viam nele o espelho de um homem íntegro e santo, que genuinamente colocava os outros antes de si mesmo, como se a paixão e a generosidade fossem parte intrínseca de sua essência. E a sua mãe sempre o aconselhava. Ele tinha um carinho imenso e uma grande delicadeza por ela. Ela, às vezes, assim, devido ao cuidado, ela tinha umas recomendações a ele. Mas ele, com todo cuidado, ele falava. Ele respondia para ela com muito cuidado. Inclusive, ele usava umas batinas pretas e um dia ela falou: "Ô, meu filho, não usa essas batinas, não. É assim uma cor triste, né?" E aí a gente viu que ele tirou aquelas batinas, ele procurou não usá-las mais, né? E quando tinha as visitas nas fazendas, então tinha esse assim, muito tempo muito chuvoso, ficava muito dispendioso, né? Aí ela falava: "Ô, meu filho, não faz isso não, é muito perigoso e tal." Ele falava: "Mãe, se eu morrer fazendo algo pelo reino de Deus, eu morro feliz." São essas coisas que marcam, né? Essas falas e o cuidado que ele tinha com tudo e com todos. Muito cuidado com o sagrado, muito cuidado com as pessoas mais simples. Essas coisas são marcantes. Quando ele entrava no salão paroquial, entrava uma espiritualidade, uma paz, algo que eu não sei te explicar. Você imagina para um jovem de 17 anos, 17, 18 anos, topar com aquela pessoa. Ele entrava, cumprimentava eu, cumprimentava o Serginho, e naquele canto do salão paroquial tinha uma cadeira e uma mesa. Todos os dias ele sentava, entrava em espiritualidade, em oração,
E assim, era uma paz no salão tão grande que a gente ficava abismado. Aí quando era às 15 horas ele começava com o terço da misericórdia. Aí ele pegava esses 2 adolescentes, puxava e a gente fazia o terço da misericórdia com ele. A gente continuava limpando e ele continuava no salão paroquial. Quando a gente juntava o lixo, ele levantava e vinha até nós dois. Fazia a gente recolher todos os papéis, retirava, jogava no lixo, aí pegava a areia, colocava numa pazinha, colocava num balde e eles nos levavam em cada planta no salão paroquial. Por quê? Porque às vezes ocorria a celebração no salão paroquial. Ele falava que ali poderia ter caído o corpo de Cristo no chão. Então que a gente tinha que recolher e sair depositando em cada planta que tivesse no salão paroquial. E aquilo marcou muito, porque assim, todos os dias à tarde, o melhor momento que a gente tinha, quando a gente estava no salão paroquial limpando com o Monsenhor Zezinho do lado. Nas desobrigas, ele percorria o campo montado na mulinha roxinha, que sempre se mostrava fiel, mesmo sob chuva ou no meio do mato. Seu inseparável amigo, Gavião, recordava com carinho das inúmeras aventuras vividas ao lado do padre, especialmente da paixão pelo Fusquinha, um carro simples, mas que representava muito mais do que um meio de transporte. Era o símbolo de sua missão dupla, levar o evangelho aos jovens e educá-los. Ele queria o carro para trabalhar, para prestar assistência, né? A religião, a uma pessoa que precisasse. Esse Gavião, uma vez ele veio aqui, ô meu padrinho, eu quero que o senhor vá lá em casa, porque minha mãe está passando mal. Aí eu disse, o que é? Tem um negócio lá, o senhor vai lá. Aí o padre foi, né? Ele morava afastado da cidade. Cascudeiro, né? Chegou lá, nada da mãe, cadê? Ai, Gavião, cadê sua mãe, moço? Você disse que era para eu vir confessar a sua mãe, cadê? Aí ele ficou meio nervoso, né? O Gavião falou, Padre Zezinho, não precisa ficar bravo, não. Eu guardei umas manguinhas aí pro senhor. Aí o senhor leva umas manguinhas. Aí o padre começou a rir, né? A mãe não tinha nada, ele inventou essa para o padre lá. Logo após assumir a paróquia Santana, o padre Moacir pôde contar com a ajuda do Monsenhor Zezinho, padre ainda naquela época, e o do Monsenhor Epitácio. O padre Moacir conta sobre a ótima convivência que tiveram juntos e também sobre como o Monsenhor Zezinho ficou feliz ao visitar a igreja de São Pedro, no Vaticano, algo que era um sonho para ele, e com a ajuda do padre Moacir, que foi um grande companheiro, se tornou possível. E na mesma época, em 95, ainda estiveram em outros países. O Monsenhor amou ver as origens da igreja e conhecer o Papa. Olha, um convívio muito bom, né? Então nós tínhamos as nossas recreações. À noite eu me lembro que religiosamente todos os domingos a gente ia assistir o jogo do Milhão, do SBT, do Silvio Santos. E era interessante que tinha lá umas perguntas, eu humildemente reconheço que eu quase não acertava nenhuma. Mas ele e o Monsenhor Epitácio, também era muito inteligente, o Monsenhor Epitácio, eles acertavam todas, não erravam. Então era um convívio assim muito, muito fraterno entre nós. O Monsenhor Zezinho deixou muita saudade. Então o Padre Zezinho, para vocês terem uma ideia, era um homem mais importante que nós já tivemos aqui em Posse. Pode dizer com certeza. Um santo para mim, uma pessoa realmente que me edificou e edificou todas as famílias aqui de Posse que ele procurou. 90% dos padres hoje, aqui da cidade, foi através dos seus ensinamentos e do seu incentivo. Então, a gente pode dizer que é um divisor de água antes ou depois do Padre Zezinho. Aos poucos, Monsenhor vai se tornando uma figura venerada na cidade.
Seus alunos e companheiros vão se tornando pessoas com forte formação moral e cristã. E muitos veem nele o reflexo de uma figura santa, determinada a ensinar e a ajudar a sua comunidade. E aquela figura de sacerdote me marcou muito, né? Ele tinha um programa na rádio aqui em Poça em 1999 e eu estudava à noite, fazia o magistério ali no Colégio Agemiro, né? Trabalhava durante o dia, estudava à noite. Enquanto estava me arrumando ali para o colégio, eu ouvia esse programa. E num dia no programa ele faz uma chamada, né? Se algum jovem tivesse o interesse, né, em fazer um discernimento vocacional para o sacerdócio, que seria realizado um encontro vocacional em Formosa, que o procurasse, que ele daria um encaminhamento. E assim eu fiz, né? E daí eu fui me firmando na vocação, amadurecendo a minha vocação, e isso me ajudou então a compreender que era esta a vocação a qual Deus me chamava nesta vida, né? Eles olhavam para o Monsenhor Zezinho e pensavam o quê? Vale a pena ser padre, vale a pena ser freira, vale a pena estar na igreja, porque este homem de fato anuncia para nós aquilo que o mundo não consegue nos dar. Tudo o que sou, tudo o que faço, devo em boa parte à sua presença e ao testemunho que ele deu para todos nós de vida sacerdotal. E uma das coisas que eu sempre recordo é quando ele chegava para celebrar a missa, sempre apressado, logo ia tocar o sino da igreja, depois tirava do bolso o terço e começava a rezar, passar as contas do rosário. E vê-lo passando as contas do rosário, isso nunca sai da minha memória. Um padre que rezava e rezava muito. Gostava muito de estar sempre bem apresentado para celebrar a missa. Tirava do bolso um pequeno pente que ele ajeitava o cabelo para poder celebrar a missa da melhor forma possível. E todo o seu amor, toda a sua entrega a Jesus tem efeitos até hoje na minha vida e na vida de tantos que tiveram a graça, tiveram a honra de estar perto dele e de conviver com ele. E se conheci um santo, este foi Monsenhor José Sebastião da Costa. Eu pensava que talvez eu não pudesse ser padre porque eu via no Monsenhor Zezinho um santo, coisa que eu não era. E via também em Monsenhor Zezinho um sábio, coisa que eu também não era. Não é? E eu achava o sacerdócio talvez por isso um tanto quanto distante. Porém, o testemunho de Monsenhor Zezinho como adorador da Eucaristia, um amor profundo e uma devoção muito bonita por Nossa Senhora. Então essa simplicidade dele me cativou também para o ministério. Eu percebia que era possível sim dar um grande testemunho de vida a partir desses elementos devocionais. E isso marcou a minha vida como a de muita gente, né? Quase todos nós aqui em Poça. A sua devoção à Nossa Senhora e o seu amor à Eucaristia. A sua devoção também ao Divino Espírito Santo, que marcava o ritmo das barraquinhas, dos festejos e por isso mesmo da nossa cultura possense a partir dos eventos religiosos. Que Deus possa abençoar a vida de Monsenhor Zezinho, possa recompensá-lo no céu e ele que iluminou a tantos, hoje ele possa receber a recompensa por uma vida dedicada ao seu povo, à sua igreja, ao seu Deus, a partir da sua vocação, o seu trabalho pastoral junto a todos nós. Durante a sua jornada como sacerdote, o Monsenhor incentivou muitas vocações. A sua didática única incentivava as pessoas a estarem no meio religioso. Mesmo após sua aposentadoria como educador, ele nunca deixou de lado essa vocação, se mantendo participativo e presente na comunidade. Fundou o Grêmio Estudantil, promoveu gincanas, participou de programas de rádio, palestras, entre outros. Incentivar a cultura, educação e religião foi um dos seus grandes legados. Saudoso Passarinho é uma homenagem a um homem que, com dedicação e amor, transformou vidas, não apenas como sacerdote, mas como educador, amigo e líder. Sua história
é um triunfo ao poder da educação, da fé e da amizade. E seu legado continua a inspirar gerações. Não há de certo, não há como a vida neste lugar. Não há de certo, não há como a vida neste lugar. Pela tardinha, quando o sol já vai se pondo, lá na torre o velho sino tange alegre bimbalando. E posse toda curva, a fronte recolhida, a canção da Ave Maria entoado à mãe querida. Não há de certo, não há como a vida neste lugar. Não há de certo, não há como a vida neste lugar. Que sentimento quando a luz da branca lua se mistura com as modinhas das crianças lá na rua. E a melodia de gentil suavidade põe nas almas pensativas vivas notas de saudade. Não há de certo, não há como a vida neste lugar. Não há de certo, não há como a vida neste lugar. Sob a mão firme do teu povo inteligente, marcharás varonilmente, terra do meu coração. Em tua fronte brilhará qual diadema este fascinante lema, ser princesa do sertão. Não há de certo, não há como a vida neste lugar. Não há de certo, não há como a vida neste lugar. Ó, quem me dera viver rindo toda a vida, abrigado sob o teto dessa terra tão querida. Então seria qual saudoso passarinho que voltou ledo à fagueira, à quintura do seu ninho. Não há de certo, não há como a vida neste lugar. Não há de certo, não há como a vida neste lugar.